como extra ao final da jornada, conforme os parâmetros determinados na origem para pagamento das horas extras em virtude de minutos residuais. Horas extras trabalhadas além da cesta diária, acrescidas adicionais previstos nos instrumentos coletivos, observada a redução líquida da hora noturna, calculadas com base em todas as verbas salariais, inclusive adicional noturno, na forma de atendimento contido na OJ 97 da SD1 do TST, sendo devidos reflexos em descansos semanais remunerados, férias mais 1/3, gratificações natalinas, FGTS mais 40% e aviso prévio, observada a súmula 2064 CST. Tudo apurar e controles de ponto anexado, respeitada a prescrição acolhida, observado divisor 180. Entendimento ao disposto no artigo 832 da CLT, declara que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, à exceção dos reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e FGTS mais 40%. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Pois não, doutor, com a palavra. Senhor presidente, estão considerando aí os termos do voto do relator e já bem abordado por ele a matéria repetitiva, eu vou declinar da sustentação, só queria saber se tem eventual divergência. Doutor Júlio. Também de acordo com o relator. Doutor Luiz Juana. Também de acordo. Então, Obrigado, dessa boa maneira, tarde. fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo é o 5 da pauta, que é o 10.245.66/2016. Deixa eu esperar abrir aqui um pouquinho. Por segurança. Recorrentes Adriana Paula da Silva Xavier e Anguera Educacional Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral. Está escrito para sustentação oral o advogado Rafael Andrade Pena pelo reclamante. O advogado está ausente. Não vejo nenhuma manifestação de divergência. Houve uma divergência que foi retirada pelo gabinete foi do doutor equivocado. Juana. Então, dessa maneira, eu entendo que o processo está julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Próximo é o 9 da pauta, que é o 10.336.79/2016. É o 9 da pauta. Recorrentes Bruno Antônio Rodrigues e Gabriel Rafael Vieira. Recorrida é Caixa Econômica Federal. Está escrito para sustentação oral o advogado Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino pelos reclamantes. Advogado ausente, no 9. Teria sobrestamento? Esperando Aí não abriu que ainda não tem que olhar. Eu não estou abrindo aqui ainda. Vossa Excelência... Julio colocou sobrestamento. Sobrestamento. Eu tive... Esse caso mais recente, né? É aquele outro. Pois é, desembargador Júlio, eu até tive uma informação de que, na verdade, ele não chegou... Porque, se não me engano, sobre a partir do conhecimento é do pleno, né? Então, a partir do conhecimento é que se determina o sobrestamento. Mas eu acho que, como já ingressou e está para despacho lá da vice-presidência, eu não sei se seria de bom tom dar seguimento. Eu concordo com Vossa Excelência, eu também acho que é sobrestamento. Sessão nós já adiamos. Exatamente, a mesma coisa, Vossa Excelência tem razão, mesma coisa. Tanto que depois volta tudo aqui para a gente examinar. Pois é. de novo, dependendo da decisão do pleno. Decisão, Independente, volta. mesmo que formalmente não seja o caso ainda, né? Mas acho que não vale a pena. Então, fica sobrestado, então, não é? Sobrestado. Pois não. Então, vamos ao número 3. Processo número 3 da pauta, RO 10.159/72/2017. Recorrente sindicatos, empregados e estabelecimentos bancários de Ponte Nova Região, Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral, advogado Humberto Marcial Fonseca, pelo sindicato. Advogado ausente. Não há também anotação de divergência, então eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Há ainda uma inscrição feita aqui para assistir o julgamento. Só um minutinho, por favor. Que número é este? 11.310. 11, só ver aqui qual que é. É número 31 da pauta. Para assistir, nessa mesma sala. É o 11.310/90/2016.
A advogada doutora Rosilene Neves de Oliveira, ela está pelo recorrente para assistir o julgamento. Os recorrentes são Manuel Coimbra Pinocel, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Então, a advogada está apenas para assistir o julgamento. Doutor Manuel, por favor, com a palavra para a leitura da conclusão. Presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito negando-lhe provimento. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito do provimento parcial para determinar a apuração dos intervalos entre a jornada deferido, excluídos os dias em que foram ínfimas as reduções dos minutos, ocorridos dentro do limite previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT e da súmula 366 do TST. Estou adotando aqui a mesma regra. Esse que tinha o Jota, não? Desculpe. Acho que não. Mas não tem, não. É uma observação do eminente desembargador, né? Exato. É porque Tem uma... Contar 5 antes e depois. Eu acho porque a súmula fala em horário que antecede e sucede a jornada, né? Então, para aplicar analogicamente no intervalo, aí eu acho que não é possível. O data vindo aqui, eu nego provimento. Já tem uma regulamentação específica. Específica, eu acho que não dá para dar uma interpretação Mas extensiva. eu tempo gasto no ponto, né? Porque... Doutor Júlio. Eu estou convergindo com o eminente desembargador Neves Cura. Pois não. Acho que não se aplica a intervalo entre a jornada. Então fica vencido. Especificamente antes e depois. Só um minuto aqui. Então, vai negar? Negar provimento. Negar provimento, eu faço adequação. Vencido o doutor Manuel Barbosa, que dá provimento parcial e de acordo com como está aqui. Doutores, eu tenho uma colocação, uma questão de ordem que para a gente resolver. Nos processos de PJE não tem a figura do revisor, tem o segundo e o terceiro votante. Nessas hipóteses, por exemplo, que o terceiro votante é que levanta uma divergência, eu acho que seria de bom tom, no momento que eu estivesse presidindo, ouvir o voto do relator e depois passar direto para o terceiro votante, para o segundo votante ficar mais à vontade de proferir, então, a sua decisão. Não sei se você... Eu faço. Porque, como não há figura do revisor, que no processo físico existe a figura do revisor, mas no processo de PJE, não. Se opõe que todos votam no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Presidente, para mim, de qualquer forma, adotar um sistema ou outro, para mim, não tem problema. Eu acho que é melhor, eu acho que é mais didático. Né? Eu acho que é mais... A divergência na tela, ainda que eu tenha dado a minha anuência no momento de gerar o voto, exatamente. Não impede que eu me convença do acerto da tese da divergência, como eu fiz agora. Isso. Inclusive, eu acho que... Não tem problema nenhum. Vamos continuar do jeito que está ou mudar. Eu acho que, inclusive, é bom, porque no caso de sustentação oral, que aí o advogado tem conhecimento da divergência, e aí o segundo votante fica mais à vontade. Quando houver a sustentação, é diferente. Quando houver, então o debate fica mais amplo. Para mim não tem problema não. Se quiser fazer assim, na hora da sustentação, não tem problema não. Senhor presidente, tem uma questão aqui. No texto de intervalo entre a jornada, concessão parcial, aplicação do artigo 58, parágrafo 1º da CLT, aguardando a limitação do tema pelo relator. Sobre adicional transferência? Isso é o quê, doutor? Item 14. Nesse caso aqui, isso que eu falei, que se não tinha uma questão... pendente de julgamento no TST. Então seria o caso de sobrestamento? Mas Vossa Excelência, então, quando fez o voto, não tinha visto isso? Isso foi agora em dezembro. Em dezembro, isso é recente. Foi dezembro. Foi esse último caso onde... Então, não tem... o que tem lá? Vamos ver o ofício circular aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir o ofício aqui. É o Jota? Recurso repetitivo, incidente de recurso repetitivo. Pois é, mas versando aqui, sobre aplicação... decisão proferida... Pois é, mas versando sobre aplicação analógica? Encaminha-se a decisão proferida, incidente de recurso repetitivo, TST... Onde que está? 1384, 61, 04, lá do Rio Grande do Sul, recurso. Onde que o... Artigo 996 da CLT, quinta edição normativa, sobre a seguinte questão de... É possível considerar regular a concessão do intervalo entre a jornada, quando houver redução ínfima de duração, para fins de deferir tal conceito, cabe utilizar a regra prevista no artigo 58, parágrafo 1º da CLT ou outro parâmetro objetivo.
Caso considere irregular a redução ínfima do intervalo interjornada, qual a consequência jurídica dessa realidade? Confronto no artigo 5º, 3 da Instituição Normativa 38/2015, convido a Excelência a prestar informações. Então, esse negócio está parado no TST. Esclarece por fim que os processos representativos de Confloresta deverão ser encaminhados ao TST pelo sistema de remessa. Aí, esse aqui é o ofício que foi para o Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o outro aqui. Despacho, primeiro vice-presidente RD, terceira região. Eu só li aqui. Minha lei de 29 de junho de 2017. É recente, né? Da ministra Cátia Magalhães. Então, Vossa Excelência não tinha visto isso na hora que fez o voto? Não. Agora que me veio em mente que tem que... Deixa eu ver se está determinando a suspensão. Eu também não a sabia. suspensão dos processos, se for o caso, será determinada quando recebido o ofício do presidente. Não, mas aqui pelo ofício aqui não está suspenso. Não? A suspensão dos processos, se for o caso, será determinada quando do recebimento do ofício do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, ainda só deu ciência aqui. Está ameaçando. Ameaçando, está perigando. Está chegando. Está chegando. Então, para tá não bom. suspender. Está aguardando a limitação do tema lá. Então, está julgado. Está julgado. Vencido o doutor Manuel. Tá. Agora nós vamos passar para a sala Doutor do doutor Danilo. Danilo. Do doutor Danilo no gabinete de doutor Márcio Flávio. É a sala 14.4. 14.4. O primeiro dessa sala é o 22 da pauta, que é o 10.446-81-2017. Recorrente, Vladson Alan Dias e recorrido Itaú Unibanco S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado pelo reclamante. Nesta sala, votam o relator, o excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria, e votam os excelentíssimos desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e Manuel Barbosa da Silva. Fica à vontade. Doutor Danilo, com a palavra. Desculpa. Presidente, eu conheço o recurso do reclamante no mérito do parcial provimento para excluir da condenação multa de litigância por má-fé. Doutora, com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Excelência. Excelência, com todo respeito, eu peço que o senhor reveja o voto em relação à declaração de nulidade da sentença, já que a nós não foi permitido produzir toda a prova oral de que precisaríamos para provar os direitos do reclamante. É que, em audiência, nos foi negado o direito de ouvir uma testemunha sob argumento de que seria suspeita simplesmente porque litiga contra o banco e porque há, nessa ação da testemunha, também pedido de danos morais. Ora, me parece estranho imaginar que uma testemunha que litiga contra o banco e tem, sim, pedido de danos morais nessa ação, seria menos isenta do que uma testemunha que foi ouvida nos autos, a rogo do reclamado, que está com contrato ativo, que, por óbvio, teme pelo seu emprego. Assim, eu peço que os autos retornem à origem para que seja deferido a oitiva da testemunha e, em relação a outra testemunha que foi ouvida apenas como informante, que seja reinquirida sob juramento. Superada essa questão, peço que seja mantido o voto em relação a não condenação em litigância de má-fé, já que, de fato, reclamante e paradigma realizavam as mesmas funções. E essas funções recebem o nome do banco de gerente. Não obstante, o enquadramento dessas funções na jornada de 6 ou 8 horas vai do entendimento dos magistrados e do entendimento dos demais operadores do direito. No nosso caso, nós entendemos, assim como reclamante, que a jornada seria de 6 horas. E, portanto, não há qualquer contradição entre os pedidos, já que é simples questão de entendimento do judiciário. Também, se superada a questão da nulidade da sentença,
A prova produzida, ainda que mitigada, já que só nos foi dado ouvir uma informante e não nos foi dado ouvir a testemunha, ainda assim, a prova demonstra que as funções de paradigma e paragonado eram as mesmas. Embora as carteiras tivessem valores diferentes, as testemunhas elas são uníssonas no sentido de que, sim, lidavam com carteiras diferentes, mas as funções em si e as metas eram exatamente as mesmas entre o gerente de relacionamento de empresa 1 ou 2, já que a diferença é, de fato, somente em relação ao valor das carteiras com que lidam. Em relação às horas extras, também ficou claro que a invalidade dos cartões de ponto, já que mesmo as testemunhas ouvidas pelo banco afirmam que havia, sim, a correção dos espelhos de ponto pelo gestor, embora haja aí alguma contradição em relação a como essa correção era feita, todas as testemunhas afirmam que havia correção. Invalidados, então, os cartões de ponto, seria do banco o ônus de demonstrar a jornada efetivamente cumprida pelo reclamante. Desse ônus, o banco não se desincumbiu, devendo, então, ser considerada a jornada alegada na inicial, inclusive com relação aos intervalos entre as jornadas, já que ficou claro que os cartões de ponto não espelham a realidade. Assim, eu peço provimento ao recurso nos demais pontos. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada. Doutor Danilo. Presidente, com relação... Esse que está funcionando. Não está funcionando. Com relação ao cargo de confiança, é oportuno ressaltar aqui que, pela prova, o reclamante ele era gerente de relacionamento de empresas, fazia visitas de clientes e prospecção de negócio, comercialização de produtos do banco, conforme o seu depoimento pessoal. Contar com cerca de 40 a 50 clientes em sua carteira, sendo responsável pela gestão de ativos da ordem de 40 milhões a 120 milhões, conforme informado por ele próprio. Então, ao meu ver, não há necessidade de subordinação, o cargo é de confiança bancária, previsto no artigo 224, parágrafo 2º. Foi a última afirmação. Com relação às contraditas, ao meu ver, o dano moral ele causa um sentimento para com quem ele causou de profunda mágoa. Então, não há como se apurar uma isenção, quer dizer, constatar uma isenção de alguém que está postulando algo porque foi ofendido junto ao que há mais sagrado, que é a sua seu ânimo, né? Quer dizer, o seu entendimento, há um prejuízo que, ao meu ver, que é insuperável. Então, eu mantenho a proposta nesse sentido, senhor presidente. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, de acordo, e essa relação, discussão que não tinha cargo de confiança, jornada de 6 horas, a remuneração do reclamante, final de conta, lá em torno de R$8 mil, enquanto a jornada de 6 horas, prevista a convenção, é um quarto praticamente, isso aqui, ou menos um pouco de um quarto. É complicado, inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Desculpe tê-la feito esperar. Imagina. O próximo é o 47 da pauta, que é o 10.958, 10/2017. Aqui. Recorrentes Cristiano Cirino Borges de Andrade, S.A., Estado de Minas. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Luciano Marques da Silva pela reclamante, advogado ausente. Não havendo registro de voto divergente, declaro o processo julgado de acordo com o voto do eminente desembargador relator, juiz relator, né, doutor Danilo? Qualquer dia desse será desembargador. Por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Ainda nesta sala, 68 da pauta, é o 11.486, 61/2017. Recorrentes. Carlos Saraiva, Importação Comércio Limitada, recorrido Flávia Ribela Oliveira Páscoa. Está escrito para sustentação oral o advogado Elias Nage Neto, pela reclamada, advogada ausente. Da mesma forma, também não vejo registro de divergência, então ficou o processo julgado por unanimidade,
de acordo com o voto do eminente juiz relator. Próximo é o 17 da pauta, 10.345.46/2017. Recorrente, Valdivino José Alves e Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral, advogada Raquel Souza da Silva, pelo reclamante, advogada ausente. Danilo, esse é caso de... Não, eu vi hoje de manhã, porque não era divergência, era só, eu só consegui ver hoje de manhã. E já foram apreciados. Eu, inclusive, cito o incidente de uniformização na própria ementa, que já foi... A divergência do doutor Manuel? Mas esse supestamento aí é promoção por merecimento? Isso é... Não, né? Por engano, né? Então, eles já foram julgados. Já foi julgado. Não, era minha observação. Então não tem nada. Isso pode ter sido 17. antigo, que foi retirado do doutor Márcio, aí depois foi renovado, não sei porquê. Então fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Eu nem abri o que ainda. Ele está demorando aí, está parado. Agora abriu. Então não é esse aí que o senhor colocou, não tem nada a ver, né? Então o próximo é o 64 da pauta, que é o 11.381, 24/2016, recorrente Thalita Andrade de Queiroz Martins, Banco Santander Brasil S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral, advogado Humberto Maciel Fonseca, pelo reclamante, advogado ausente. 64. Não havendo divergência, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Próximo é o 75 da pauta, AP 11.075, esse. 11.914/64/2016. Agravante Samuel Amaro Júnior e Associação Salgado de Oliveiras de Educação e Cultura. Está escrito para sustentação oral o advogado Vitor Hugo Santiago Lobato de Campos, pela executada agravante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Danilo, por favor, com a palavra. Me parece que é um erro material só na... Está invertido, né? Agravante e agravado. Está invertido, tá. Eu fiz uma anotação aqui, mas não liberei, não. É que o agravante é a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. E agravado do Samuel. Está invertido lá no cabeçalho. Agravante é a Associação Salgado de Oliveira. Ah, tá. Deixa eu ver se aqui dá para corrigir aqui. No voto está trocado? Só no cabeçalho. Deixa eu ver na autuação do processo, para ver. Já vem automática. Senhor presidente, eu conheço do agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, dou-lhe provimento para, afastando a intempestividade dos embargos de execução declarado em primeiro grau, determinar o retorno dos autos à vara de origem para apreciação do mérito, conforme se entender de direito. Pois não, doutor. O voto atendeu, excelência. Aguardo eventual divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Desembargador Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Próximo é o 41 da pauta, que é o 10.848/71/2016. Recorrente B Clube Logístico Limitada e recorrido Poliana Milar de Soares. Está escrito para sustentação oral o advogado Felipe Leite de Melo Ferreira Cansado, pela reclamante. 41 da pauta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. É possível, excelência, ouvir o voto do relator? É que está esperando, estamos aguardando abrir aqui, doutor. Assim, obrigado. Não é só os senhores que têm problema com o PJE, não, nós também temos. É verdade. Não é exclusivo, não. Excelência fala pela recorrida. Doutor Danilo, por favor, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$30 mil. E o valor da condenação fica reduzido para R$80 mil, com custa de R$160, ficando a reclamada autorizada a solicitar a restituição do valor recolhido a maior. É a proposta. Pois não, doutor, com a palavra. Excelência, de forma muito breve, primeiramente, boa tarde à colega da turma. Boa tarde, doutor. Agradeço a oportunidade de sustentar neste momento. Apenas com relação ao valor do dano moral. No caso, entende a recorrida que o valor fixado pelo sentenciante está de acordo com o dano sofrido pela recorrida.
O fato se dá com o agravante, tendo em vista que ela estava em estado gravídico. E isso trouxe alguns transtornos para ela após a ditada reunião, conforme narrado na petição inicial. Inclusive, juntamos até alguns atestados, alguns laudos médicos, que isso trouxe problemas para ela futuramente, né, em termos de abalo psicológico, em consequência do que foi dito na reunião. Toda sorte ficou provado em audiência que, de fato, o senhor Resmini, diretor da empresa, ou seja, o cargo mais alto que lá detinha, perseguiu exclusivamente a reclamante, tendo em vista que o relatório apresentado na ditada reunião foi feito por uma equipe de 3 pessoas e somente ela sofreu as consequências dos problemas ali ditados na reunião. Excelências, a gente chama atenção para esse tipo de dano moral, exatamente para ver se isso, se não acabar, mas pelo menos diminuir em algumas empresas, principalmente na relação entre homem e mulher. Né? Ficou claro que o simples fato da recorrida ser mulher, isso através da prova testemunhal deixou muito claro que a perseguição se dava exatamente pelo gênero da recorrida. R$30 mil por ser um valor elevado, o pedido ele se baseou exatamente na remuneração da recorrida. E foi assim que o próprio sentenciante adotou a sua sentença, fixando em R$134 mil, ou seja, a gente pediu em torno de 20 vezes a remuneração dela. Então, a gente pede para que mantenha essa condenação nesse valor, não até para se ter um enriquecimento ilícito, mas sim para que as empresas comecem a zelar e ter cuidado na gestão com as pessoas que a integram e ajudam, né, no fomento do seu lucro, enfim, fazendo finalização, exatamente para a gente poder não dar mais guarida para esse tipo de gestor e ele ser, sim, após uma condenação dessa, no mínimo ser chamado a atenção ou até mesmo ser deposto do seu cargo para não mais ter esse tipo de atitude. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Doutor Danilo. Senhor presidente, o dano aqui é inequívoco. A questão toda é a fixação do valor. Eu entendo que, da forma que a turma tem decidido, em casos similares, o dano é moral, não há uma questão física. Então, o valor da origem de 134 mil, eu achei extremamente elevado e fiz uma proposta de voto de R$30 mil, mas coloco a consideração, porque a matéria realmente é delicada, é uma perseguição com relação à mulher. Mas é a minha proposta de voto. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator, até porque Vossa Excelência já estava aqui, ouviu a minha explanação a respeito dos balizamentos da indenização. Se fosse uma ação de dano moral coletivo, podia até ser maior esse valor. Agora, no intuito de aferir patrimônio para a empregada, eu já tenho minhas cautelas já em razão desse balizamento. Então, estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Doutor Manuel Barbosa, como vota? Senhor presidente, eu sou um dos poucos, acho que ainda ouve a voz do Brasil. Outro dia eu estava ouvindo um julgamento do TST, que num caso de morte do trabalhador, lá foi arbitrado em R$150 mil. Então, é uma questão muito mais grave. Então, estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Agradeço, colega doutor. Até mais, uma boa tarde. Próximo é o 73 da pauta. É um RO. É o 11.988/2011. Recorrente Itaú Unibanco S.A. e Eduardo Reis Moura, recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Simone Paula Gonzaga, pelo reclamante. Boa tarde, doutora Simone. Boa tarde. Doutor Danilo, por favor, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao apelo do reclamado e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de parcelas vincendas das diferenças salariais e reflexos, até a sua efetiva incorporação ao contra-cheque, e mantido o valor da condenação porque ainda compatível. Doutora Simone, com a palavra, por favor.
Bom, a minha sustentação oral vai se ater à natureza salarial do auxílio alimentação, porque o reclamante ele foi admitido em 1985 pelo BENGE, que foi sucedido em 1999 pelo Itaú, e ficou provado nos autos que, quando da admissão do autor, não havia a inscrição do PAT. O reclamado ele não era inscrito no PAT e não havia convenções coletivas que determinassem a natureza indenizatória da verba. Inclusive, nós juntamos alguns contra-cheques por amostragem, não do reclamante, mas de um colega dele, porque ele não tinha esses contra-cheques da época e o reclamado não os juntou, conforme nós pedimos na petição inicial, mas que comprovam que a verba, inclusive, foi paga no contra-cheque. Ela era paga em dinheiro. Então, por isso a gente entende que o reclamante, quando admitido, ele tinha, a verba tinha eminente natureza de salário. O reclamado ele comprovou a adesão ao PAT somente em 1993. O reclamante foi admitido em 1985. E as normas coletivas da categoria só passaram a prever a natureza indenizatória da verba em 1995. Então, quando o reclamante foi admitido, a verba tinha natureza de salário, pelo que a gente reitera os termos do nosso recurso e pedimos provimento nesse aspecto. Doutor Danilo. Presidente, a questão aqui é de ônus da prova. A reclamada não tem obrigação de possuir recibos salariais de 30 anos atrás ou mais. Então, o reclamante junta, para tentar comprovar, cópias de contra-cheques de uma colega, já a partir de 93, quando já tinha o PAT. Então, é uma situação que não há a prova do fato constitutivo. Como a reclamada nega, a data vênia, eu mantenho a proposta. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel Barbosa, como vota? De acordo. Fica julgado, então, o processo, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Obrigada. Obrigado, boa doutor. Boa tarde. Há uma inscrição para assistir o julgamento no processo número 2 da pauta. O 2 é o AP 484-63-2011. Também nessa sala, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria, e votam nessa sala, então, doutor Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e doutor Manuel Barbosa. Agravante é a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e agravado Ivan Assis de Souza. Está para assistir o julgamento a doutora Carmina Durães de Fonseca, pelo agravado. Só para assistir. Doutor Danilo, com a palavra, por gentileza. Senhor presidente, eu registro o recebimento de memorial por parte da CEMIG e, ainda a conclusão, eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a preliminar não conhecimento do mesmo, né? E dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim que sejam apreciados os embargos de execução opostos pela agravante, como se entender de direito. Eu voto como segundo e estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Fica, então, julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Há uma última sustentação oral na sala de 14/9, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Voto pelo gabinete do doutor Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Então, votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Manuel Barbosa da Silva e Júlio Bernardo do Carmo. É o 11 da pauta, que é o 10.789-95-2015. Recorrente Evanilson Xavier e recorrido Beton Engenharia Limitada. Está escrita para sustentação oral pelo reclamante a advogada Ednália Lopes de Souza. Pois não, doutor Danilo, com a palavra. Presidente, o voto é muito longo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento. Doutora, com a palavra, por gentileza. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhores desembargadores, a ilustre representante do Ministério Público, aos demais componentes dessa turma, inclusive funcionários, aos demais presentes. Dentre os outros pontos abordados, né, nas razões recursais, quero destacar aqui um dos pontos que seria sobre as horas extras.
A juíza de primeira instância, tanto em relação ao ponto referente à hora extra sobre a jornada e aos intervalos intra-jornada, ela deu validade aos cartões de pontos apresentados, concluindo em sua decisão que restou comprovada a veracidade desses cartões pela testemunha da reclamada. Só que não houve testemunha da reclamada. A única testemunha que houve nos autos, ela foi contraditada e não foi ouvida sequer como informante. Além disso, excelências, o depoimento da testemunha do reclamante foi claro nesse sentido, apto a comprovar que realmente tinha horas extras, que a jornada de trabalho excedia 8 horas diárias e 44 horas semanais, que a reclamada pagava apenas algumas horas extras e não na sua totalidade. Portanto, o que eu quero aqui é desconstituir a questão da validade dos cartões de ponto. Ressaltando ainda que os intervalos entre a jornada, o reclamante gozava apenas de 20 minutos. Então, ele saía, batia o ponto, fazia o intervalo de 20 minutos, voltava e continuava a trabalhar. Portanto, requer o provimento do recurso nesse aspecto. Pois não. Doutor Danilo, com a palavra. Presidente, aqui é uma questão de análise, novamente, de controle de ponto. O reclamante afirma que marcava de 7 às 17 no cartão de ponto, enquanto que tem várias horas extras marcadas, horários diversos. Eu cito essas horas extras, diversos horários de saída. Então, eu tenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com o relator. Doutor Manuel Barbosa, como vota? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Duas observações. O senhor quer terminar essa sala? Quer voltar? Acabou. Não, mas tem muito tráfego. Danilo é preocupado. Está bem suprido. Pegar uma horda aí do MST para acabar com isso. 11.265. Foi a doutora Adriana Cartanheira. Sei quem era o presidente do tribunal que acabou com o nosso lanche. Acabou com o nosso lanche. Sério? Que era grátis. Aí a Matra veio e patrocinou, honrou o compromisso. Era uma discriminação, né? Só os de primeira instância tinham direito, né? Nessa sala... A isonomia foi preservada. Foi bom que eu tirei esse encargo do tribunal. Foi uma divergência do doutor Manuel, né? Olha, 14.9 tem uma divergência no processo número 12. Para a gente acabar essa sala aqui, viu, doutor Manuel? Qual que é a sala? Você não vota nisso. Não vota. Então, estou só aguardando. É o processo número 9, não, qual que é esse? 12 da pauta. Tem uma divergência do doutor Manuel.